Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Nós leremos dos versos 10 ao 18. Mas hoje, como os irmãos já sabem, nós estaremos encerrando a nossa série de exposições nesta carta. Portanto, vamos focar mais nos versos 12 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Diz assim a Escritura Sagrada: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e dos Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de tê-la em nossa língua, de lê-la com liberdade, de termos esse espaço que nos acolhe para a meditação da tua palavra. Querido Senhor, te louvamos também pela preservação desta carta na história, para que nós pudéssemos lê-la hoje. Senhor, ela tem sido uma bênção para a vida da tua igreja, historicamente e também na nossa realidade. Te adoramos por isso, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo, embora seja ele um destaque na igreja cristã, ela certamente foi fruto da sua vida e o seu ministério das mãos de muita gente que trabalhou. E eu falei sobre isso na semana passada, sobre essa característica de Paulo, de ser alguém que observava que não era capaz de fazer nada sozinho, mas muita gente o apoiava. Também citei para os irmãos como é estranho às vezes nós ouvirmos programas de rádio ou de televisão, quando diz assim, ministério pastor fulano de tal, né? Porque, na verdade, o ministério é da igreja, é do Senhor, ele concede à igreja, e com muitas mãos o ministério acontece, não apenas com um protagonista, mas com muita gente trabalhando e servindo. Foi assim que aprova o Espírito Santo conceder dons aos homens, para que, dotados, capacitados por Deus, pudessem servir na casa do Senhor. Então, os irmãos que estão aqui conosco, em especial os mais antigos, sabem que tudo que nós temos e somos hoje como igreja local não é fruto de uma só mão,
é fruto de muitas mãos, na verdade, de muitas mãos calejadas pelo trabalho, de gente que se dedica durante a semana, que dedica a parte do tempo que poderia estar descansando para estar servindo, e em todas as áreas da igreja, desde o oficialato ou os oficialatos até os ministérios talvez mais simples da igreja, todos somos servos de Deus, somos ministros de Deus e devemos cooperar com o progresso do Evangelho para a glória de Deus. Então é muito comum nós vermos nas cartas paulinas, ao final da carta, Paulo fazer saudações. Geralmente, quando a gente faz as nossas leituras, a gente passa por elas assim, correndo e não dá muita atenção. Mas ao observarmos os destaques do apóstolo Paulo, nós percebemos aqui a beleza da igreja de Deus como um corpo todo funcionando. E às vezes a gente pensa que um membro menos importante ou menos destacado, né, melhor dizendo, não seria tão importante, tão relevante. Mas quando a gente olha para o nosso corpo, né, o corpo humano, a figura que Paulo utiliza, a gente percebe a importância de coisas simples, né, como um dedo mindinho. Ele pode atrapalhar alguém no equilíbrio do corpo todo. E se precisa de um processo duro de adaptação. Né? Alguém que sofre alguma amputação, ou não sendo tão grave assim, né? Mas alguém que tem alguma limitação por algum período, né? Seja porque quebrou um braço, um dedo, uma perna, né? Sabe o que é. Né? Quando, por exemplo, muitos de nós, né, estávamos enfrentando na pele a Covid, alguns irmãos sentiram um pouco disso, né? Como é passar uma semana sem o olfato, uma semana ou mais sem o paladar. É algo que a gente muitas vezes não valoriza, né? Mas que é importante os membros funcionando perfeitamente do corpo no corpo para que nós possamos sentir a completude, né, do nosso corpo, todas as funções ativas. Bem, a igreja de Deus, irmãos, é um corpo, e a igreja local é um corpo também, que funciona com muitos membros. E para que ela cresça, evolua, consiga perseverar diante dos ataques, ela precisa estar unida em todos os sentidos. No trabalho, na amizade, na consolação. E nós vimos na semana passada alguns destaques do apóstolo Paulo a respeito de alguns irmãos. É claro que haviam muitos outros irmãos dedicados, mas Paulo faz questão, especificamente nesta carta, de citar alguns deles. Nós falamos sobre Tíquico, a quem Paulo se refere no verso 7 como irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, que levaria a carta que Paulo escreveu até os irmãos de Colossos e de Laodiceia. Também nós vemos a citação de Paulo no verso 9 do irmão Onésimo, a quem Paulo chama de o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eu não vou repetir todas as referências da semana passada, mas como está no nosso YouTube, os irmãos podem ir lá conferir o que nós comentamos e expomos a respeito desses irmãos. Agora, então, eu gostaria de pensar com os irmãos, a partir do verso 10, sobre alguns outros citados pelo apóstolo Paulo. Alguns deles, irmãos, nós não temos muitas informações. As informações são apenas essas aqui, mas nós gostaríamos de destacar. Observe, então, no verso 10, com a sua Bíblia aberta, Paulo diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. É o João Marcos, autor da carta, né, do Evangelho de Marcos, e aquele que caminhou com os apóstolos Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e desistiu no caminho. Paulo vai falar um pouco a respeito deles aqui. Então, ele diz: e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, vamos pensar primeiramente aqui, irmãos, a respeito de Aristarco. No livro de Atos, nós temos algumas referências a respeito dele. Ele era de Tessalônica,
da região de Tessalônica. A região de Tessalônica era aquela parte da Macedônia e da Acaia, a parte da Europa, né? Ele foi companheiro de Paulo na prisão e em suas viagens missionárias também ele esteve com o apóstolo Paulo de alguma forma. E lá em Atos, capítulo 19, versos de 28 a 41, o texto é bem longo, a Escritura nos diz que este homem se dedicou a cuidar da vida do apóstolo Paulo quando este estava correndo grave risco de vida. Então Aristarco estava lá naquela situação em que Paulo pregou na capital da Ásia Menor, Éfeso, e houve uma conversão em massa. E junto com a conversão, o abandono dos moradores de Éfeso da adoração à deusa Diana, a chamada Diana dos gentios, Diana dos Efésios, como assim era chamada. E quando houve aquilo ali, aquela conversão em massa, e muitos abandonaram a adoração àquele tipo de ídolo, houve uma grande revolta na cidade e a vida do apóstolo Paulo sofreu grave risco iminente de morte. E Aristarco estava ali ao lado do apóstolo Paulo para colaborar com ele para que ele não fosse morto. Ou seja, era alguém que estava disposto a morrer pela causa do evangelho. O livro de Atos também nos diz, lá em Atos capítulo 27, verso 2, que ele estava com Paulo em sua viagem missionária, quando Paulo estava indo para Roma. Essa já era a viagem da qual o apóstolo Paulo não retornaria, seria preso e, pela tradição, seria morto posteriormente. E pensando que ele estava nessa viagem com o apóstolo Paulo, tudo aquilo que sucedeu ao apóstolo Paulo no navio, na embarcação, consequentemente também sucedeu a ele. Então houve ali um possível naufrágio, né, depois de uma grande tempestade, e aquele homem estava ali ao lado do apóstolo Paulo em momentos difíceis. Meus irmãos, observem, embora a ênfase do evangelista Lucas, e também historiador Lucas, né, no registro lá em Atos, focasse a partir do capítulo 13 de Atos, na pessoa do apóstolo Paulo, haviam os coadjuvantes que estavam ali ao lado. E claro, os atos, embora nós conheçamos como Atos dos Apóstolos, eles são os atos de Jesus por meio do Espírito Santo através dos apóstolos. Não era Paulo quem fazia, era o próprio Cristo que estava avançando com o seu reino e por meio da ação do Espírito Santo o evangelho estava sendo pregado. Mas ainda que o Espírito Santo, ainda que o próprio Cristo estivessem avançando e ainda que Paulo tivesse algum tipo de protagonismo, havia muita gente boa, dedicada, que estava, como nós chamamos, segurando as cordas para que Paulo pudesse descer e alcançar vidas para o Senhor. Irmãos, aqui eu gostaria de destacar a importância do trabalho em equipe, mesmo quando exista alguém de destaque, nunca ninguém faz nada sozinho. Havia gente junto do apóstolo Paulo, dedicada, interessada, fiel, companheira, que estava disposta até mesmo a morrer pela causa do evangelho. Nunca se faz nada sozinho na casa de Deus. Deus nos chama como corpo para trabalharmos. E pela causa do evangelho, nós devemos abrir mão, muitas vezes até mesmo, da preservação da nossa vida. Assim foi Aristarco. Um destaque aqui que o apóstolo Paulo faz, que está no texto como nós já citamos, Paulo diz, prisioneiro comigo. Geralmente a gente cita assim, as prisões de Paulo, né? E eram as prisões de Paulo, mas não eram só as prisões de Paulo. Foram as prisões de Paulo e Silas, foram as prisões de Paulo e Barnabé, e foram também prisões de outros homens que serviram a Deus na limitação das cadeias, entre eles Aristarco. E aqui, meus irmãos, eu
indago a cada um de nós, como servos de Deus, na casa de Deus, até que ponto nós temos dedicado as nossas vidas ao Senhor. Aristarco serve aqui como um exemplo para nós, porque ele abriu mão do seu próprio conforto, ele abriu mão da preservação até mesmo da sua própria vida pela causa do Evangelho. E nós temos vivido nos nossos dias, como popularmente costumamos dizer, um Evangelho muito Nutella, né? Os irmãos antigamente eram mais aguerridos, havia um suor maior, e às vezes a gente pensa assim, não, mas vai chegar o tempo do conforto. O problema é que geralmente no conforto a gente acaba se acomodando muito. Então, eu lembro, irmãos, das palavras de Jesus, quando ele disse que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, e geralmente a gente ouve as pessoas dizer assim, eu amo a Deus de todo o coração. Amar a Deus com todo o entendimento, amar a Deus com toda a alma, mas a Bíblia diz também que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. E amar a Deus com toda a nossa força significa esforçar-nos pela causa do Senhor, gastarmos o nosso suor, investirmos nosso tempo, dedicarmos as nossas energias. E eu faço essa pergunta para você, aonde você tem gastado as suas energias? Graças a Deus, todos nós, pela misericórdia do Senhor, temos no mínimo 3 refeições por dia. E nós nos alimentamos bem, temos, graças a Deus, fartura de variedade, né, e fartura de alimentos na nossa terra. Então nós, graças a Deus, estamos bem nutridos. Eu olho aqui para os irmãos e vejo que os irmãos estão fortes, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. É bênção do céu. Bênção do céu. Essa semana alguém compartilhou assim um videozinho das crianças, acho que era no Sudão, fazendo uma fila para comer aquela papa, né? E a chuva caindo assim muito forte e uma criancinha lá se tremendo todinha assim. E o vídeo dizia assim, você já agradeceu hoje ou você reclamou da comida que estava comendo? Né? Nós não percebemos, né, muitas vezes, mas a bênção que nós temos de podermos irmos no mercado, de podermos ir no atacado e comprarmos o alimento, ainda que caro, a gente tem que reclamar que está caro, mas agradeça a Deus, porque ter comida na mesa é um privilégio. E Deus nos dá essas bênçãos para que nós, sustentados pela sua força, possamos devolver, né? Não é retribuir, mas é responder, né? As bênçãos que Ele tem nos concedido, investindo as nossas forças não apenas para o nosso bem-estar, mas para o serviço da casa de Deus, seja qual for o ministério. E é curioso, irmãos, quando às vezes as pessoas têm preguiça de servir a Deus, uma certa indolência, uma certa lentidão, até mesmo para vir aos cultos. Meu Deus, eu vou para o culto, vou ter que me arrumar, vou ter que sair, vou ter que andar, vou ter que fazer tal coisa. Eu lembro de alguns irmãos contando as histórias de quando iam para as igrejas, quando o bairro de Rio Doce ainda estava sendo formado, né? Gente que andava quilômetros para chegar até a igreja. Não é, Elcia? Os irmãos, os mais antigos, lembram bem disso. Hoje não, hoje a gente vem de carro, vem de Uber, né? Tem transporte público, ou está muito perto da igreja, tal, mas ainda assim nós vemos as pessoas querendo preservar demasiadamente a sua vida, amando demais o descanso. A gente tem que descansar, mas a gente não pode descansar demais, irmãos. Há um descanso reservado para nós na glória. A canção antiga diz, por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, servir a Deus enquanto é dia, porque vai chegar uma hora, irmãos, que nós não vamos ter mais a mesma força, a mesma energia. Nem todos nós seremos um Otávio da vida, né, Diácono Otávio? Alguns de nós vamos ter mais limitações. Irmãos, não estranhem, nós estamos aqui, se Deus permitir, 1 ano e meio, talvez 2 anos, para organizar a igreja de Abreu Lima. A igreja lá está crescendo, graças a Deus. Vamos iniciar treinamentos para presbíteros, para diáconos.
mas Deus já está mandando eu plantar outra igreja. E os irmãos vão estar comigo nessa parada aí, viu? Amém, irmãos? Eu estou com 43, faço 44 em agosto. Já está aparecendo as coisas aí. Então, irmãos, a gente tem que trabalhar logo. Enquanto é dia, vai chegar com a mão vazia lá em cima. Administrador fiel, irmãos, não pode chegar com mão vazia. Está com muito tempo livre, tem algum problema acontecendo com você. Nós temos um tempo limitado nessa vida. O que é que você tem feito ao serviço do Senhor? Paulo também fala de Barnabé, aliás, de João Marcos, primo de Barnabé. Uma informação importante aqui para nós. Porque se os irmãos lembram bem, na primeira viagem missionária, João Marcos pediu para ir junto com Paulo e Barnabé. No meio do caminho, João Marcos teve alguma crise e preferiu voltar. Paulo ficou muito chateado, possivelmente Barnabé também. E quando na segunda viagem missionária João Marcos quis entrar novamente, Paulo disse: se ele for, eu não vou. Com ele eu não vou. Então Paulo chama Silas, Barnabé acolhe João Marcos, eram primos, mas Barnabé também tinha acolhido Paulo no passado. Barnabé era esse homem com um coração grande. A Bíblia diz que houve grande dissensão entre Paulo e Barnabé. Foi um grande BO ali bíblico, né, que aconteceu. E soberanamente Deus estava agindo para que duas frentes fossem estabelecidas, organizadas. Paulo e Silas vão para a região da Europa, né, Macedônia e Acaia, e Barnabé e João Marcos descem para a região da Ásia Menor, porque Barnabé era da cidade de Chipre, então ali ele tinha certo conhecimento. A questão é que, naquele instante, aquela dissensão que trouxe grande mal-estar, certamente fez circular no meio da igreja a informação de que João Marcos não era alguém que era resoluto em suas decisões, talvez um pouco volúvel, por conta dessa situação. E por conta disso, Paulo, ao escrever a carta, diz: eu saúdo também Marcos, que é primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Então Paulo já havia falado sobre ele. E o que Paulo fala é: acolhei-o. Se ele for ter convosco, acolhei-o. É quase Paulo dizendo assim: naquela primeira ocasião eu não o acolhi, mas eu me arrependo de não ter acolhido ele. Então, se ele for ter convosco, acolhei-o, para que ele seja recebido no meio de vocês. Meus irmãos, que lição nós podemos tirar aqui? Primeiro, é sobre o apóstolo Paulo, né? Alguém que era, embora muito determinado, muito, no bom sentido da palavra, né, ambicioso em cumprir a missão. E talvez naquele instante, por conta desse desejo de cumprir a missão, não teve tanto cuidado com João Marcos. Agora Paulo diz para os irmãos: acolhei-o. E na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz: acolhei-o. Recebam João Marcos no meio de vocês. Aqui fica a demonstração, irmãos, do apóstolo Paulo como um homem muito amoroso, muito paciente e capaz de se arrepender de decisões que tomou de forma equivocada. E sobre João Marcos, irmãos, fica aqui para nós a lição de que há necessidade de nós não nos limitarmos a pensar nos nossos fracassos. Talvez você já tenha fracassado em alguma missão. Foi chamado por Deus para fazer alguma coisa e não deu certo. E às vezes as coisas não dão certo, a gente fica achando que não serve mais para nada. Mas não foi assim com João Marcos. Talvez por influência de Barnabé, o acolhimento de Barnabé, João Marcos continuou no ministério, desejoso de servir a Deus. É o que nós vemos aqui. Ele possivelmente seria acolhido pelos irmãos em Colossos. Então eu queria lembrar você que foi chamado por Deus para servir. Todos nós temos esse chamado de alguma forma. Ainda que você tenha falhado em algum momento, Deus é o Deus que dá novas oportunidades. Então arregace as mangas e volte a trabalhar. De repente você já trabalhou no departamento infantil, não deu muito certo, não era o melhor momento.
Mas você não precisa ficar com vergonha de pedir uma nova oportunidade. Talvez você já tentou no ministério de música, no presbiterato, no diaconato, no coral da igreja, né? E naquele instante você não pôde atender às demandas. Meus irmãos, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. E não significa que a gente não deve tentar novamente. Então tente novamente. Mas o que não dá é para não ficar fazendo nada. O que não dá é para ficar parado. Porque há uma missão a ser cumprida. Há uma obra a ser concluída e nós somos parte deste ministério. Uma outra coisa aqui é a mensagem que Paulo traz aos irmãos de Colossos: acolhei-o. Aqui um cuidado que nós precisamos ter como igreja. Irmãos, igreja, embora nós queiramos fazer as coisas assim com excelência, a igreja não é empresa. Ninguém está aqui para bater meta. Também não gosto do termo voluntário, porque voluntário dá a ideia de que é alguém que faz quando quer, porque quer. Nós somos servos, escravos de Cristo. O seu serviço é primeiramente ao Senhor, tá? Seja qual for o serviço que você faz na igreja, o seu serviço é primeiramente ao Senhor e depois aos seus irmãos. Mas pode acontecer de algum irmão, como parte da equipe, ter falhado em algum momento. Chegou atrasado, era a escala, ele não viu, se confundiu, não pôde vir, não avisou. Meus irmãos, aqui nós não somos o RH da igreja do Senhor, o departamento pessoal da igreja do Senhor. E a gente vai demite o irmão, não veio hoje, está fora, tal, não fez, está fora, vai ficar afastado. Hoje pela manhã, lá em Abreu, a irmã chegou assim na hora para cantar, já atrasada, faltando meia hora. Aí disse assim: pastor, hoje não deu. Aí eu disse: está demitida na hora, né? Ela ficou já com os olhos: eu estou brincando, pelo amor de Deus. Mas eu vou cantar, pastor. Você sabe as músicas. Pastor, eu nem olhei direito. Eu faço o seguinte: relaxa o bigode, senta ali no banco, fica tranquila. Mês que vem você está na escala de novo. Aí você se prepara, ensaia. Cada um tem suas lutas, irmãos. Cada um tem suas dificuldades. Não tem nenhum problema em esquecer a letra do cântico, não é não, Anderson? Quem nunca esqueceu? Quem nunca esqueceu? Quem nunca esqueceu de fazer o que tinha que fazer? Eu já esqueci. Você já esqueceu, você já falhou, eu já falhei. Todos nós somos falhos, mas todos nós estamos aqui porque temos o coração em Deus, voltado para Deus, para o serviço de Deus. Então, muito cuidado, irmãos, que o trabalho do Senhor seja feito com zelo, seja feito com responsabilidade, seja feito com dedicação, com entrega, mas acima de tudo com amor, para que nós, quando não consigamos cumprir aquilo que foi determinado, nós possamos ter uma nova chance e sermos acolhidos para a glória de Deus, acolhermos uns aos outros. Paulo também cita, irmãos, verso 11, Jesus, conhecido por justo. Aqui lembra aos irmãos que o nome Jesus era um nome muito comum no primeiro século, né, e que logicamente aqui não está se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Geralmente alguém que tinha um nome comum recebia também um cognome, né? Então, por exemplo, Barnabé era chamado de José da Consolação, né? Então havia sempre essa referência, ou um cognome ou uma referência à cidade onde ele morava, né? Saulo de Tarso, por conta dos nomes serem muito comuns, né? Saulo vem de Saul, então era um nome muito comum, né? O nome de Jesus é uma derivação do nome Josué, então também era um nome comum. Havia sempre, então, um outro nome, um apelido, né? Que pudesse determinar quem era a pessoa. Então, esse Jesus chamado justo está aqui no capítulo 4, verso 11. Paulo diz assim: os quais, né, tanto Aristarco quanto Barnabé, aliás, quanto João Marcos, né, como Jesus, o justo, Paulo diz assim: são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo no reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo.
Veja que palavra bonita, né, irmãos, do apóstolo Paulo. Vejam, queridos, Paulo estava preso em Roma. E esse irmão era da circuncisão, ou seja, ele era judeu. Havia uma grande dificuldade para os judeus de deixarem Jerusalém para irem aos gentios. Os judeus, na verdade, consideravam os gentios como nada. Nada. Quando este homem, segundo o apóstolo Paulo, deixa sua região, sendo ele da circuncisão, ou seja, sendo ele judeu, para estar com o apóstolo Paulo em Roma, para cooperar com o ministério do apóstolo Paulo, que era um ministério especialmente voltado para os gentios, mostra que este homem foi alguém que entendeu a mensagem do evangelho e que não há barreiras no seu coração para a pregação do evangelho. Ele era um homem que não tinha preconceito com ninguém. Ele cooperou com o apóstolo Paulo. Nós não temos muitas outras informações sobre ele, mas a ideia é que ele aliviou as tensões do apóstolo Paulo. Era alguém que consolava, não apenas ele, né, o Jesus Justo, mas também João Marcos e Aristarco. Era alguém que tornou a vida do apóstolo Paulo mais tranquila ou menos tensa. Talvez com trabalhos físicos, talvez ajudando o apóstolo Paulo nas suas alimentações, talvez cuidando das feridas do apóstolo Paulo, ou quem sabe trazendo palavras de consolo. Os irmãos vão perceber, por exemplo, quando Paulo diz assim, eu escrevo de próprio punho, né? Ou às vezes quando Paulo dizia assim, que era um copista, né, que estava escrevendo, como a carta aos Romanos, quem escreve é Técio, e a gente não sabe se é porque foi uma carta mais longa, o apóstolo Paulo estava com alguma debilidade física, ou mesmo com as mãos presas, nós não sabemos. Havia momentos em que os presos ficavam algemados, outros momentos não ficavam, né, acorrentados. Bem, o que nós sabemos é que Deus providenciou gente para estar perto de Paulo, para servir ao apóstolo Paulo e aliviarem as dores, as lutas, consolá-los, estarem juntos em momentos de dificuldade. Eu sei, irmãos, que quando nós olhamos para Paulo, nós vemos um grande herói. E Paulo foi um grande servo de Deus. Mas Paulo também era carne. Paulo também era gente. Tanto que na segunda carta, Paulo diz, traz a capa, eu estou sentindo frio. Traz a capa, traz os livros, traz em especial os pergaminhos. Paulo diz assim, vem ter comigo depressa. Veja, irmãos, a urgência daquele homem de ter gente perto para consolar, para conversar, para lhe apoiar, para lhe servir. Meus irmãos, pastores, líderes não são heróis, são pessoas como qualquer outros. Têm suas lutas, suas dificuldades, suas tensões, suas dores, seus sofrimentos. E louvado seja Deus, louvado seja Deus. Porque há muitos irmãos, muitos mesmos, que se preocupam conosco nos pequenos detalhes. E eu aqui posso testemunhar de vocês, e não é demagogia, não é bajulação da minha parte. Eu posso dizer como apóstolo Paulo, vocês têm sido meu lenitivo, a minha família. Os irmãos sabem que sanguineamente, né, a minha família é muito pequena, e com suas limitações. Mas eu nunca achei que tinha uma família pequena. Sempre achei que tinha uma família grande. E continuo achando e tendo certeza. Vocês são minha família. Com vocês que eu tenho compartilhado minhas dores, minhas lutas. E louvado seja Deus por isso. Eis aí um benefício do ministério a longo prazo, né? São 18 anos de caminhada que nós estamos juntos. E vocês têm acompanhado minhas lutas desde o início. E eu nunca privei vocês de saberem das minhas dores, das minhas dificuldades. É com vocês que eu conto primeiramente. Primeiramente. Quando há uma necessidade, eu não penso em quem da minha família vai me ajudar. Eu penso em quem da minha família da fé vai me ajudar. A quem eu posso recorrer.
E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu não sei quanto tempo eu estarei aqui, mas que não seja algo voltado a mim, mas que seja voltado a todo o ministério pastoral. Seja qual for o pastor que assumir esta igreja, após a minha partida, seja para a glória, ou seja para qualquer lugar que Deus determinar, vocês devem tratar da mesma forma ou até melhor do que vocês me trataram. E eu tenho certeza que esse pastor nunca vai querer sair desta igreja. Porque a minha experiência, e eu confesso de púlpito, tem sido de uma igreja que é o meu lenitivo, o meu apoio. E aqui eu não me refiro a finanças. Meus presbíteros aí, presbíteros da igreja, sabem muito bem que a coisa que eu menos ligo é para isso. Aqui eu me refiro, irmãos, ao cuidado, ao amor, às mensagens que eu recebo, ao apoio que eu recebo, ao saber que quando eu preciso atender uma demanda, eu conto com os irmãos da igreja. Não vou citá-los, mas eu conto com qualquer um de vocês. Eu preciso deixar a Giovana, eu deixo com vocês. Preciso sair, eu conto com vocês. Preciso fazer alguma coisa, eu conto com vocês. Porque nós nos tornamos uma família. Agora imagine, irmãos, a importância disso para o apóstolo Paulo. Agora imagine quantos pastores não estão doentes. Porque alguns não se deixam ser pastoreados. Tem pastores que são impastoreáveis, terríveis. Alguns porque têm dificuldade em revelar suas fraquezas. Isso é um grande perigo na vida do pastor. Outros porque as igrejas às vezes são muito duras mesmo com o pastor. Mas que não seja assim entre nós. Pelo contrário, que sejamos servos uns dos outros, cuidando uns dos outros. Porque o pastoreio da igreja é mútuo. E o apóstolo Paulo estava colhendo este benefício. Esses irmãos eram lenitivo para a vida dele. Continuando, irmãos, verso 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforçava, verso 12, sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Aqui, irmãos, o destaque de Epáfras. Havia gente que servia na cadeia, havia gente que servia. Epáfras, além de ter sido o emissário, né, para levar a carta, ele se esforçava pelos irmãos da igreja em orações. Vejam, irmãos, geralmente a gente pensa que o esforço está ligado a algo prático que nós fazemos, mas não há nada mais prático pelo qual nós devemos nos esforçar do que as orações. Porque quando a gente faz alguma coisa, é a gente que faz. Mas quando a gente ora, é Deus quem vai adiante de nós. Por isso a importância de nós termos na igreja, sermos todos, mas termos na igreja pessoas dedicadas à oração. E Paulo destaca, Epáfras podia estar fazendo muitas coisas, mas ele era o pastor da igreja. E ele entendia que as lutas da igreja são espirituais, então ele se esforçava em oração. E a minha oração é por mim, dá-me, Senhor, o coração igual de Epáfras. Porque às vezes a gente faz muito esforço físico que poderia ser menor se nós nos esforçássemos mais em oração. Nós líderes precisamos orar mais. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes em geral, a igreja do Senhor precisa se esforçar mais em oração, a fim de que nosso trabalho seja até mesmo poupado. Muitas vezes nós trabalhamos muito porque oramos pouco. Se nós orássemos mais, trabalharíamos menos, dedicaríamos menos esforços. Paulo diz, verso 13, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. São as regiões ali ao redor da cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. A gente fala de carta aos Colossenses, irmãos, mas observando a própria carta, a gente vê que Colossenses era a cidade mais importante, entretanto a carta era para a região ali ao redor, ok? Paulo diz então, saúda-vos Lucas, o médico amado. Os irmãos conhecem bem Lucas, né? É o evangelista, é quem escreve o evangelho, é quem escreve o livro de Atos, acompanhou o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária e é o
historiador mais importante da história da igreja no Novo Testamento. Ok? Lucas era muito dedicado, inclusive no último filme que fizeram sobre o apóstolo Paulo, acho que tem Jim Caviezel, né? Se não me falha a memória, Paulo apóstolo, né? O Saulo apóstolo, alguma coisa assim. Há uma ênfase a Lucas, né? Ele registrando ali as coisas de Paulo na cadeia. Um filme muito bem feito. Uma boa recomendação aí para se assistir. Depois Paulo fala sobre Demas. E os irmãos devem estranhar, Demas está sendo citado aqui. Porque lá na segunda carta, Paulo diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas até aqui, como Colossenses foi uma carta escrita antes, Demas ainda estava na fé. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos quanto à vida de Demas. Veja, irmãos, quando Paulo cita esses homens aqui, é por conta da importância deles. Demas era um homem muito importante para a igreja no primeiro século, para a vida do apóstolo Paulo. Mas lá na frente, mesmo tendo sido associado a outros cooperadores, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, Paulo cita que ele se desviou da fé, abandonou ao Senhor e foi viver segundo o presente século. Aqui, irmãos, um cuidado. Mesmo estando ele aqui entre os colaboradores do apóstolo Paulo, nós vemos depois ele caindo, ele se desviando. Cuidado, irmãos, aqui que esse texto nos traz é para nós nos mantermos firmes na fé, firmes no evangelho. Às vezes nós estranhamos pastores que eram dedicados, presbíteros que eram dedicados, diáconos que eram dedicados, irmãos dedicados, às vezes até associados a algum tipo de ministério, né? Irmão fulano do coral, irmão cicrano que é presbítero, e de repente, agora principalmente com o advento das redes sociais, a gente vê o irmão longe do Senhor, se desviando. Queridos, nós precisamos cuidar. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Toda atenção, irmãos, é pouca. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, está ao derredor para nos devorar. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Há o hino antigo que diz, quantos caminharam bem e hoje de ti longe agora estão. Outros até permanecem, mas sem vigor também estão. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, até o dia que nós formos chamados. Então nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque a caminhada continua. Zele pela sua vida, pela sua santidade, da sua família, lute, persevere, não desanime. Também chama a atenção dos irmãos, nós não sabemos qual a causa, né, do desvio de Demas. O texto diz que tendo amado o presente século. Me preocupa, irmãos, porque o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, né? Não conformar a ideia de tomar o molde, né? Tomar a forma. Os séculos presentes nas nossas vidas, eles sempre vão tentar nos amoldar. Os maus costumes, os maus hábitos comuns ao mundo vão sempre estar à nossa disposição. O mundo vai sempre nos assediar. E nós precisamos estar ligados para não tomarmos a forma deste mundo. Nós não somos deste mundo, não temos nenhum compromisso com este mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes do que este mundo promove. Infelizmente, nós temos visto muitos caindo porque começam a se conformar com pequenos pecados. Começam a adaptar a vida quando surgem as pequenas fissuras, ao invés de tratá-las, ao invés de procurar resolver.
acabam se amoldando à sua própria realidade e à queda do seu coração. Quantos irmãos começaram com pequenas faltas ou pequenas ausências, pequenos erros constantes, pecados domesticados, e depois começaram a flexibilizar a vida cristã. E, meus irmãos, nós não somos chamados para isso. É quando entra o liberalismo na vida do crente. Alguns até tentam fazer o famoso liberalismo teológico, tentar justificar pecados com a Bíblia. E, meus irmãos, é um caminho terrível e muitas vezes sem volta. A Bíblia nos diz o que nós devemos fazer, irmãos. O certo é certo, o errado é errado. E quando a gente começa a dar muitas desculpas, a gente começa a alisar muito o nosso próprio coração, a gente não sabe, mas começa também a cauterizá-lo. E aí, depois de endurecido, meus irmãos, para a gente quebrantar é difícil demais. Por isso, seja vigilante com o seu próprio coração. Esqueça a vigilância na vida do outro. Invista tempo vigiando a sua própria vida, o seu próprio coração. Mas eu não pratico tal coisa. Vigie seus sentimentos. Vigie o seu coração. Cuidado. Os grandes pecados não começam grandes, assim como as grandes rachaduras não começam grandes. Demas se desviou do Senhor e encontrou juntamente com isso a perdição. Eu encerro, irmãos, com a Ninfa, uma mulher citada aqui pelo apóstolo Paulo. O texto diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Que coisa linda, né, irmãos? As igrejas no primeiro século, elas não se reuniam nos templos. A igreja se reunia nas casas, como a casa de Áquila e Priscila, que também lá na região de Corinto recebeu a igreja do Senhor. Era muito comum que as igrejas fossem recebidas em casa. E os irmãos sabem bem, ninguém melhor do que as mulheres para recepcionar. Concordam comigo, sim ou não? As mulheres são demais. Quando a gente faz as células, as reuniões dos pequenos grupos, as mulheres são as mais preocupadas com tudo. Com a alimentação, com a cadeira, se a casa está organizada, se o ambiente está preparado. Quando a gente vem aqui para o culto, tem aquela mesa ali que a gente pode desfrutar. São as irmãs que preparam todo o cuidado com a mesa da ceia do Senhor, né, com os detalhes da igreja. Isso é maravilhoso. As mulheres têm essa característica e louvado seja Deus pela vida de cada uma delas no reino de Deus. Ninfa se destacava pela sua receptividade. Ela gostava de receber a igreja na sua casa. Quanto a isso, o autor aos Hebreus diz que ao recebermos servos do Senhor na nossa casa, nós devemos receber com tanta alegria, porque podemos juntamente com eles recebermos também anjos. Você já imaginou isso? E ali é anjo, anjo mesmo, tá? Você pode estar acolhendo algum anjo na sua casa. No mais, irmãos, o texto diz, verso 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai também que seja lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Por fim, Paulo termina com uma mensagem para Arquipo. Nós não sabemos quem é, não temos muitas informações sobre ele, mas o texto diz, atentai, né, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A ideia aqui é que Deus havia determinado para este homem um ministério e que ele deveria cumprir a missão que Deus havia determinado. Paulo diz, lembrai-vos, a saudação é de próprio punho. Como eu falei para os irmãos, havia ocasiões em que outros, né, escreviam, mas Paulo fazia questão de assinar.
Porque então os irmãos iam perceber, os que recebessem a carta, que a letra de quem escreveu era uma, né, os chamados amanuenses, né, os escribas, né, mas que a assinatura era do apóstolo Paulo, para que se reconhecesse que era ele mesmo quem havia escrito. E Paulo termina então dizendo: lembrai-vos das minhas algemas. Possivelmente Paulo está lembrando aqui, né, como ele estava preso pela causa do evangelho. Qual a importância aqui, irmãos, deles lembrarem das algemas do apóstolo Paulo? É para que os irmãos fossem estimulados a lembrarem que tudo que Paulo fazia era por amor a Cristo. O Cristo que Paulo pregou lá no início, que o libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, talvez o cume, né, o ponto mais alto da carta seja a cristologia que Paulo apresenta lá no capítulo 1, a partir do verso 13, né? Ele vos libertou do império das trevas. Agora Paulo diz: lembrem-se das minhas algemas. A minha cadeia é por causa do evangelho. É por causa deste Cristo que eu apresentei para vocês como supremo. Lembrem, dediquem suas vidas a Ele. Meus irmãos, nós cantamos muitas vezes, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida para te oferecer. Que essa canção seja a realidade das nossas vidas. E que nós não coloquemos em conta, né, as cadeias, os sofrimentos, as aflições que nós passamos, desde que tudo isso seja pela causa do Evangelho. E Paulo encerra então com uma saudação breve: a graça seja convosco. Vamos ler todos juntos o finalzinho? A graça seja convosco. Meus irmãos, a graça é o favor de Deus, e tudo o que temos e que somos é apenas pela graça, e tão somente pela graça de Deus. Eu convido você a ficar de pé.